Sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Nossa convidada de hoje é jovem, jornalista e jornalista multimídia, Stephanie Sander. Tudo bem? Tudo bem, Deja. Quero começar já agradecendo pelo convite. É muito bom voltar aqui para os estúdios da TV, né? Eu sou filha da casa, então sempre a gente tem uma saudade e eu agradeço o convite. Então deixa eu falar um pouco de ti. Nasceu no dia 16 de junho de 1987 no Hospital Municipal de Novo Hamburgo e hoje tem 29 anos. É formada em jornalismo há 7 anos pela Universidade Fevale e já atuou em televisão na TV Fevale e aqui na Vale TV quando era TV NH. E a TV recém tinha sido criada. Atualmente trabalha como apresentadora da Rádio ABC 900, uma emissora do Grupo Editorial Sinos. E é correspondente do jornal Correio do Povo há 4 anos, cobrindo os vales dos Sinos, Caí e Paranhana. Já foi repórter da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, e começou sua carreira na TV Fevale com o programa de bandas que existe até hoje, chamado o Toca Aí. Amante de cinema e cultura em geral, sonha em desenvolver um projeto de jornalismo que percorra o Brasil de carro. Percorrer o Brasil de carro. Que sonho é esse, Stephanie? Me conta. Olha... Teu pai e tua mãe sabem? Parcialmente, vão ficar sabendo agora. Na verdade, em conversas com o grande e querido Aurélio Decker, né, que eu tenho a honra de trabalhar lá na Rádio ABC, ele já fez muitas viagens. E eu sou uma amante de viagens, até comecei a viajar tarde, né? Lá por 2013, só 3 anos atrás que eu comecei mesmo a me desgarrar e conseguir passar um tempo fora do país. Comecei pela Argentina, ano passado fiz um mochilão de 20 dias pela Europa. Aí comecei a fazer pequenas viagens, Montevidéu, fui para Aracaju agora no começo do ano. E comecei a falar pro Lelo, né? Poxa, como eu queria poder viajar e trabalhar. E ele disse, tu pode? E aí começou a me contar de alguns projetos que ele já desenvolveu, com o seu Feijó e bem na área do calçado. E a gente está bolando um projeto, não existe nada definido ainda, mas é um sonho que eu queria, assim, percorrer o Brasil com carro. Eu penso numa Kombi, na verdade, né? Uma Kombi casa. E quem sabe mostrar um pouco da vida dos brasileiros, Eu gosto muito de ouvir histórias e de contar elas, né? Tanto é que eu quase fiz um diário de bordo da minha viagem, tu deve ter acompanhado. Sim, pelo Facebook. E todo mundo disse, nossa, é muito legal os teus relatos, os personagens que tu encontra. E eu tenho uma facilidade de puxar papo com qualquer um, até sem saber falar a língua, né, da pessoa. Então é um projeto que eu estou planejando ainda junto com o Lelo. Quem sabe a gente consegue botar em prática ano que vem. E esses relatos de viagens assim acabam levando o leitor, o ouvinte, o telespectador a lugares que não foram, né? Sim. E que a gente tem através da mídia, condições de contar para eles. Verdade. São só 7 anos de profissão. Eu acho bastante até já. Não, Pela minha idade, eu até acho bastante. Não, e conta pra gente um pouco dessa trajetória, que já inclui TV, jornal, rádio, né, nesse período aí. O curioso, é engraçado eu começar contando, né, como surgiu o jornalismo, porque, na verdade, eu não queria fazer jornalismo, assim. Muita gente não sabe. Ia ser psicóloga? Não, eu queria fazer teatro, Deja. Teatro? Eu sempre fiz, né? Tenho uma influência forte na família da minha tia Giza, que atuou contigo até. Sim. E minha mãe sempre nos incentivou a ir no teatro. Eu estudava num colégio de freiras, o Sagrado Coração de Jesus, que tinha teatro. Então... Era fã dos Saltimbancos também? Sim, muito. Vi muitas peças, né, de vocês, enfim. E a mãe sempre nos incentivou muito a ler, a ir no teatro. Então, eu sou muito dessa área cultural. E eu sempre fiz teatro, então, desde pequena. E comecei a ver isso como uma profissão mesmo, assim, gostava, me empenhava, só que é aquela coisa, né, não vai me trazer talvez um retorno, é quase uma loteria, porque é difícil a gente conseguir ser ator, aliás, não só na parte do teatro, mas acho que música também, a área da cultura ainda, né, é difícil ser vista como uma profissão. Então eu acabei indo para o jornalismo, assim, que era o que eu achava que talvez eu poderia me expressar de alguma outra forma, sempre gostei de escrever e de ler, então fui para o jornalismo e... É curioso porque eu estava lá no 2º semestre da Fevale, não estava gostando muito porque eram aquelas cadeiras iniciais de texto e
e também tinha introdução à publicidade, né, por ser o curso de comunicação social na Fevale, então eu não estava muito satisfeita. E aí entrei, então, no curso de teatro da Fevale. Comecei aí, então, retomei, né, o teatro lá no Campus 1 com a Ângela, e certo dia, acho que na terceira ou quarta aula, chegou uma estudante que precisava de uma atriz para finalizar um projeto de conclusão de curso de artes visuais ou de edição audiovisual. E aí ela disse, vai ter um teste, quem quiser vai ser na TV Fevale, tal lugar. Eu nem sabia da existência da TV Fevale, mas foi admitida para o teste. E aí fiz o teste, passei e atuei no clipe que ela fez, então, como trabalho de conclusão. E aí, foram umas 2, 3 semanas de gravação. E naquele meio tempo eu conheci os bastidores da TV, virei amiga do cinegrafista, do Glaucio, que hoje está na RBS, que é um grande amigo. E me apaixonei, assim, né, pela TV Fevale. Como que eu não conhecia aquele lugar? E comecei a ir no contraturno, como eu não trabalhava ainda, né, tinha os meus 17 anos, comecei a ir à tarde, passar lá na TV Fevale e acompanhar edição, imagem. E aí abriu uma vaga de estágio e eu entrei e não saí nunca mais, né? Me apaixonei, assim, pelo curso, porque realmente, quando a gente pratica aquilo que a gente aprende na sala de aula é muito diferente. Então, comecei a escrever textos, a escrever roteiro, a ajudar na edição de imagem, comecei a ser câmera também e me envolvi mais nisso. Fiquei 2 anos na TV Fevale, criei o Toca Aí, que é um programa que é muito legal, que até hoje tem gente que, tu apresentava o programa, ou bandas que me procuram para saber quem está fazendo ele ainda. Então, isso é muito legal, assim. E também apresentei por um tempo o Ateliê da Cultura, onde eu conheci mestres aqui da nossa região, como o Marciano Schmitz, o pessoal da área da cultura, assim, Ariadne Decker, também me aproximei de muitos artistas plásticos e vi como a gente respira arte aqui, né? E a gente às vezes não percebe, assim, acho que isso é uma carência grande que a gente tem ainda aqui no Vale dos Sinos, tem muita gente de muito potencial. O chefe eu tive a oportunidade de entrevistar também quando era vivo, então foi quando eu ingressei mesmo no jornalismo e vi que eu gostava dessa parte cultural, mais do jornalismo cultural mesmo. Aí tu começou então no eletrônico, né? Foste para televisão. Na TV. E da TV vieste para a TV NH. Eu passei um tempo... Da TV Fevale para a NH. Passei uns 2 anos numa agência de publicidade, fazendo textos e fazendo assessoria de imprensa na parte da moda, que também é uma parte que eu gosto bastante, assim, né? Vendendo marcas de calçado e de roupas aqui da região e de Santa Catarina, assim, acompanhando feiras, eventos e fazendo material. Aí depois teve a oportunidade da TV e aí logo me chamaram para vir. Eu comecei até aqui meio que como voluntária, né? Porque era um projeto da TV NH na época. E comecei a fazer, e aí logo deu certo, engrenou, e eu virei apresentadora. Cheguei a ficar quase 3 anos fazendo aqui na antiga TV NH. Era repórter, apresentadora, redatora, eu me lembro. Câmera, motorista, Câmera, tudo. motorista, tudo. Tudo. Né? Era mais ou menos como eu na época do Lelo no NH, né? Sim, e tu sabe que as pessoas reclamam hoje em dia, né? Que nem eu, a gente, por exemplo, tanto para a Rádio ABC quanto para o Correio do Povo, a gente vai para a rua, a gente faz texto, foto, eu dirijo para o Correio porque eu sou correspondente. Então é só eu, não tenho... As pessoas perguntam, o Correio tem escritório em Novo Hamburgo? Não, é a minha casa, é o meu escritório. Mas isso de passar trabalho, eu acho que é essencial para o jornalista, porque se tu não vai sujar o pé no barro, se tu vai reclamar que tu tem que dirigir para a pauta, se tu não consegue escrever e fazer a foto ao mesmo tempo, talvez não dê muito certo. Então isso me ensinou muita coisa, assim, eu acho que foi muito importante essa fase de fazer várias coisas, para ver o que eu gosto mais. Só acrescenta para a tua acrescentar. Pro teu conhecimento. Exatamente, né? Tu atuaste e continua atuando, né? E já passaste pelas 3 mídias, né? A televisão, o rádio e TV. Dá para ter uma preferência por uma delas? Difícil. É difícil. Eu sempre fui apaixonada, né, por TV, assim. Até por essa questão do atuar. Mas aí, como todo mundo acha que jornalismo é só TV, eu pensei, não, eu não quero TV. Só que é muito bom, é muito legal, assim, tu olhar de perto as pessoas, tu ajudar a ver que imagem combina com tal texto, com off. Mas quando eu entrei no rádio foi, assim, paixão, não tem como. O rádio é demais, assim, porque o retorno que a gente tem dos ouvintes, as pessoas ouvem a tua voz no telefone. É a Stephanie? Sim, eu te ouço todos os dias, eu acordo contigo. Né? Como eu faço o primeiro programa da manhã, lá na Rádio ABC, o ABC Primeira Hora, que entra no ar às 6h15, as pessoas acordam comigo. Então é uma coisa que eu penso assim, poxa, eu ia para a escola com o meu pai ouvindo o Rogério Mendelski, com quem eu já trabalhei, né? Tive a honra de trabalhar na Guaíba, ouvindo a Rádio Gaúcha com o Macedo, e agora as pessoas estão me ouvindo no carro. Então eu penso também na responsabilidade, às vezes, que eu tenho, né? Quando eu exponho a minha opinião ou quando eu dou alguma notícia nisso, assim, de que eu estou ali começando o dia com muitos ouvintes. E é muito legal o rádio por ser instantâneo, né? Porque a gente acaba sendo
os olhos do ouvinte que está nos acompanhando. Então, essa coisa de tu passou, viu um acidente, pelo celular tu consegue entrar no ar, tu liga, dá a informação na hora, é ali naquele momento. Então, essa facilidade do rádio, que hoje está no aplicativo do celular, na internet, no Facebook, eu acho que é a paixão maior, assim, do jornalismo. Sim, e com essas novas mídias, né, alternativas, a informação chega mais rápido para todo mundo. Sim. E todo mundo passou a ser um pouco repórter, Todo mundo, né? Isso também ajuda. Ajuda muito. Muito. Né? Na Rádio ABC a gente brinca que é o ouvinte e repórter, porque quem está na rua interage. Com o WhatsApp a gente recebe fotos, vídeos, os áudios que a gente roda no ar. Então o ouvinte pode mandar para a gente, tá parado na 116. Ele vai falar, ele vai trazer informação para a gente, porque a gente não tem também como tá em todos os lugares, né? E eu acho que isso é bacana, porque quando a pessoa faz parte, né, daquele mundo ali, quando ela ouve a notícia para ela, que é diferente de tu ouvir uma rádio de Novo Hamburgo e uma rádio da capital, né? As informações são diferenciadas, querendo ou não. E quando ela faz parte daquilo, ela acaba se apropriando, então ela se sente parte, né, da informação, do meio de comunicação, e isso é bem bacana, assim, eu gosto bastante. E isso é o gostoso do jornalismo local, né? Eu Sim. fiz jornal muitos anos, trabalhei no NH, essa coisa do local, as pessoas, elas se importam elas querem muito, se ver, elas né? querem se no ver, jornal, se ouvir na rádio. Exatamente, e elas querem saber da solução do problema que está na frente da porta dela. Isso. Né? Isso é mais importante para ela, né? E é um serviço, né? Exatamente, Veja, eu acho, tu acaba prestando um serviço para o teu eu leitor, acho para o teu ouvinte, para o teu telespectador. Esse é o grande papel, assim, a gente, claro, às vezes tem que cobrir notícias não tão positivas, não tão bacanas, acidentes, tragédias, mas eu acho que quando a pessoa te liga para pedir ajuda, é porque ela confia em ti, e como é comum isso, assim, cada vez mais. Ontem mesmo aconteceu na rádio um fato em São Leopoldo, né, faltou vagas para as escolas, e tinha uma fila enorme e eles ligaram e eu logo gravei a entrevista e ela disse, por favor, a gente não sabe o que fazer, nos ajuda. E quando tu consegue ajudar, dar um retorno, eu geralmente faço isso quando eu tenho uma resposta para alguma demanda, eu ligo para a pessoa e falo, mesmo se eu não entrei no ar ainda, e eu acho que isso que é o legal, assim, porque muitas vezes a população não sabe como agir, como pedir ajuda, e o jornalista tem esse papel que eu acho que é fundamental, assim. E o jornalismo tem isso, assim, ele acaba sendo o quarto poder, né? Cada as pessoas vez mais, não têm mais onde recorrer para o executivo, para o judiciário, às para o vezes nem legislativo. sabem como, né? Nem sabem como fazer uma ajuda. Eles lembram da imprensa, né, da mídia e ligam para a gente, né? Eu queria falar sobre a questão rádio, né? Eu sempre tive um sonho de fazer rádio e eu não tinha feito rádio. Televisão é a primeira vez que estou fazendo, né? Então, assim, a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Então, o pessoal aqui da técnica que tem me ajudado, né, o Rodrigo e o Alex, tenho cometido um monte de gafes, mas a gente vai aprendendo. Faz parte, né? E a gente aprende. E eu fui a fazer rádio agora em 2011. 2011, eu estou no jornalismo há 30 e poucos anos, né? Mas sempre no impresso, né? Sim. Sempre no jornal. E eu fui prestar uma assessoria para um jornal de Cachoeira do Sul, e a empresa lá que eu trabalhei tem 5 rádios, 2 FMs e 3 AMs, né? E aí eu fiz 2 programas, um programa de manhã, também acordando a população, e um programa que era tipo uma mesa redonda, assim, à tarde. Essa coisa da interatividade do ouvinte é fascinante. Né? É fascinante. É muito legal. A resposta é na hora, ele te liga, ele identifica a tua voz, né? E ele sugere, critica. Não, ele vira teu melhor amigo. Ele vira teu melhor amigo. Todos os ouvintes eu digo que são os meus amigos assim íntimos, porque eles já me conhecem, eles já sabem como eu sou. Se eu não dou um bom dia tão animado, eles vêm às vezes no WhatsApp da rádio, tá bem? O que aconteceu? Não, tá bem, eu só tô acordando. Ou então se eu não vou às vezes na rádio por algum compromisso, né? Ai, mas o que aconteceu? Por que ela não veio? Ela tá doente? Então isso é muito legal, assim. É bem bacana mesmo. Tá. Stephanie, tu tem alguma formação musical? O teu primeiro programa foi sobre bandas, né? Sobre bandas de música. Mas isso tu vai me responder depois do intervalo. Tá bom. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos já nesta conversa de peso com Stephanie Sander.